Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, que está em 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16, um texto muito conhecido dos amados. Amém? Todos acharam? Essa palavra é uma palavra muito conhecida. Pela manhã nós falamos sobre mãe, presente de Deus. E hoje nós vamos falar um pouco sobre mãe em ação, ou mãe em movimento, conforme você preferir. Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, vamos ler a partir do verso 15, aliás. Diz: e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Amém? Até aí, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Obrigado, ó Deus, pelo teu amor imensurável. Obrigado, ó Pai, pela tua graça, a graça salvadora do Cristo, que enche os nossos corações de alegria, que derrama sobre nós a verdadeira paz, a paz que excede todo o entendimento humano, a paz que não vem da terra, mas vem dos céus, a paz que não vem do homem, mas vem de Deus, a paz, ó Pai querido, que nos foi outorgada através do fato de termos aceitado ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Por isso, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor venha ministrar os nossos corações, derramar a tua graça, Senhor Deus, para que possamos nos sentir nessa noite abraçados, cuidados, protegidos, amados pelo Senhor. Ministra, ó Deus, aos nossos corações, abençoa cada mãe aqui presente, cada mãe que está em casa, abençoa, Senhor Deus, a cada um dos teus filhos e filhas espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Podeis assentar, amados. Como falamos aqui pela manhã, nós sabemos que ser mãe é um presente de Deus, é uma dádiva de Deus, é um privilégio. Pensamos um pouco acerca daquele momento único na história, quando você simplesmente se depara com aquela frase: eu estou grávida. E quando nós pensamos na gravidez, você que é mãe, por certo, o seu coração então começa a bater mais rápido, as suas emoções afloram, um sentimento de alegria toma conta de você e ao mesmo tempo um sentimento de temor, mas é um sentimento que inunda nosso peito, nos deixando extasiados, cheios de emoção. O desejo do nosso coração então é extravasar, é colocar para fora, é contar a todas as pessoas que nós pudermos encontrar acerca desse ato tão maravilhoso de estarmos grávidas, de estarmos esperando um bebê. Não pense, você homem, que você também não fica grávido, fica sim, junto com a sua esposa. E gravidez é algo maravilhoso. A gravidez nos faz pensar, nos faz motivar naquilo que verdadeiramente vale a pena, aquilo que verdadeiramente é importante. E nós sabemos que mãe é deixar um legado, mãe então é perpetuar a sua existência através dos seus filhos, dos seus netos e bisnetos. Nós sabemos que ser mãe é motivo de alegria, e mãe não seria outra coisa senão um presente de Deus, uma dádiva de Deus. Porque quantas mulheres eram estéreis na Bíblia? Mas nós sabemos que o Senhor, a seu tempo, fez com que essas pudessem ter então seus filhos tão sonhados e tão desejados. E quando nós pensamos acerca da mãe em ação, depois então de ter conquistado, de ter colocado nos nossos braços, depois de você segurar os seus filhos, colocar no peito, acariciar, dar de mamar, depois de você vê-lo dormir, quem sabe, colocá-lo na cama, estar ali orando e chorando, se alegrando no Senhor e projetando o seu futuro na sua mente, no seu coração. Nós sabemos que mãe de fato precisa tomar alguns cuidados em relação ao seu filho. Nós sabemos que a mãe, em primeiro lugar, que ela faz com todo o seu filho, ela alimenta, ela nutre, ela faz questão de colocar no peito, de dar o leite materno. O leite materno, a cada 100 gramas de leite materno, ele tem 70 calorias, 4,4 gramas de gordura totais, 14 miligramas de colesterol, 17 miligramas de sódio, 51 miligramas de potássio,
7 gramas de açúcar, carboidrato, 1 grama de proteína. Contém vitamina A, vitamina C, cálcio, vitamina D, contém cobalamina e magnésio. Por que eu estou dizendo isso aqui? É muito importante, toda mãe, ela faz questão de cuidar do seu filho, de nutrir o seu filho, de alimentar o seu filho. E não é dar qualquer alimento, mas nós sabemos que nos primeiros 6 meses de vida, ela precisa então, o único alimento indispensável para o desenvolvimento ideal da criança é o leite materno. Não tem outro alimento mais eficaz, não tem outro alimento melhor para a criança nesse momento da vida. E nós sabemos que além de tudo, ela tem ali o contato, ela sente o calor da mãe, ela sente a transpiração da mãe, ela sente a alegria da mãe ao estar ali se alimentando, amamentando. Todas as vezes que a mãe coloca no colo, então pode acariciar os seus cabelos, a sua cabeça, colocar ali, olhar aquela criança, algo maravilhoso, um presente de Deus. Então ela pode nutrir a sua criança com o melhor alimento que se pode existir na face da terra. E nós sabemos que isso é indispensável para a criança possa se desenvolver, para que ela possa então ter seus ossos fortes, para que ela então possa desenvolver o seu cérebro, para que então ela possa desenvolver os seus pensamentos, para que ela possa crescer. Nós sabemos que isso é primordial na vida de uma criança, ela ter então o aconchego da mãe, o carinho da mãe, o leite materno, ela poder então usufruir desse benefício. E nós sabemos que algumas crianças, por não terem isso, nós sabemos que não têm o mesmo desenvolvimento. Mas é primordial que nós venhamos nos preocupar com a nossa alimentação. Mas além de tudo isso, nós sabemos então que o leite materno, com todos esses nutrientes que foram falados aqui, para que nós possamos entender que já avaliaram, já pesquisaram, e sabemos aquilo que é preciso então para o desenvolvimento de uma criança, e nós sabemos então que todo mundo precisa se alimentar bem. A criança, o bebê, ela precisa então do leite materno. Mas a Bíblia nos fala de um outro alimento que toda criança deve ter, que toda mãe deve preocupar e deve dar aos seus filhos, desde pequeno. Ela deve então, como diz Salomão em Provérbios capítulo 22, no versículo 6, onde ele diz: instrui a criança, ou ensina a criança no caminho em que deve andar, para que quando envelhecer jamais se desviará dele. Nós sabemos então que esse alimento também é a palavra de Deus, é o pão vivo que desceu do céu, como o próprio Cristo diz em João capítulo 6, no versículo 35, que ele vai dizer: eu sou o pão da vida, e todo aquele que vir em mim nunca mais terá fome. E ele diz no mesmo versículo: eu também sou o quê? A água da vida, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Ele é o pão. A palavra de Deus lá em Mateus 22, 29 diz: errais por não conhecer as escrituras, porque elas é o poder de Deus. João no capítulo 5, versículo 39 e 40, ele diz: examinais as escrituras, pois constais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de vós. A palavra de Deus então é o alimento. O Salmo 119, no versículo 89, ele diz: para sempre, ó Senhor, está firmada a sua palavra no céu. No Salmo 105, ele diz que essa palavra é lâmpada para os nossos pés, é luz para o nosso caminho. O escritor de Isaías, no capítulo 40, no versículo 8, ele vai dizer: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para todo sempre. A palavra de Deus então é o alimento que você, mãe, precisa também nutrir o seu filho, precisa dar ao seu filho, precisa instruir nessa palavra, precisa instruir no seu caminho. Assim como diz o escritor Paulo, escrevendo ao Timóteo no texto que lemos, essa palavra que ela não vem de homens, mas ela vem de Deus. Assim como descreve então o apóstolo Pedro no capítulo 1, nós sabemos que no verso 25, nós podemos perceber que ele também escreve que essa palavra foi inspirada, coloca aí, ela foi inspirada por Deus, soprada, para que homens então pudessem ver e perceber essa palavra. 1 Pedro 1,25, diz o texto: mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que vos foi evangelizada. Em 2 Pedro, no capítulo 1, no verso 21 também, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21, ele fala dessa palavra, ele diz: porque a profecia nunca foi profetizada por vontade de homem algum,
Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo do Senhor. Então essa palavra é o alimento que nós precisamos. Essa palavra então é aquilo que vai gerar energia para o seu filho, é aquilo que vai dar substância ao teu filho, é aquilo que vai firmar o seu filho. O profeta Jeremias, no capítulo 23, no versículo 28, no final do versículo, ele vai dizer: o que tem a palha com o trigo? A palha não alimenta, mas o trigo alimenta. E o próprio Cristo diz: eu não sou só o trigo, eu sou o pão que alimenta, eu sou o pão da vida. Ele faz questão de frisar, e é interessante porque ele dizendo isso, lá no versículo 27, ele faz questão de dizer: trabalhai pelo quê? Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para sempre. Observe só: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que subsiste para sempre. Nós podemos perceber então que a preocupação de Jesus é instruir os seus na palavra. Nós podemos perceber que em todo instante essa palavra é a palavra que nós temos aqui ainda hoje, é a palavra que foi passada de geração em geração. Essa palavra hoje ela tem mais de 2.000 traduções, mais de 2.000 foram então traduzidas em várias línguas para que todos nós pudéssemos ter a sua palavra. Aqui na Bíblia Sagrada nós temos hoje 66 livros, que é alimento para mim e para você, que é alimento para os seus filhos, que é alimento então para os seus netos, que é alimento para os seus bisnetos, até porque na própria palavra o Senhor faz questão de dizer que nós devemos meditar nessa palavra de dia e de noite, assim como ele diz no Salmo 1, em Josué capítulo 1, no versículo 8 e versículo 9, ele também vai dizer que essa palavra então ela é alimento, e ele deve alimentar e deve guardar essa palavra. E nós podemos perceber que essa palavra então, aqueles que fazem uso dessa palavra são pessoas bem-sucedidas. Então se você quer ter sucesso, se você quer que os teus filhos tenham sucesso, se você quer que a sua vida não fique então na mesmice, você precisa alimentá-los com a palavra. Você precisa, além do leite materno, instruí-los na palavra. Você precisa então começar a plantar essa palavra no coração dos seus. E isso é nutrir as crianças, isso é alimentar as crianças. Toda mãe, além de tudo, ela cuida dos seus filhos. Ela faz questão de cuidar, ela faz questão de zelar. Nós sabemos que todos aqueles que plantam um jardim precisam regar as suas plantas, senão as folhas murcham, senão as folhas caem, senão as folhas vão perecer. E assim são as crianças. Elas precisam de cuidado, elas precisam de preparo, elas precisam tomar o banho. Nós sabemos que se você ficar muito tempo, um bom tempo sem tomar banho, além daquele cheiro desagradável, é claro, nós podemos perceber então que a sua pele, ela vai encher de sebo, a sua pele vai acumular bactérias, a sua pele então pode desenvolver doenças de pele no seu corpo. Ela precisa ser cuidada. Uma criança então, é por isso que a mãe a mima, que a mãe cuida. É preciso que a mãe então coloque o talquinho, é preciso que troque as fraldas quando faz xixi, é preciso então que a mãe tenha esse zelo pela criança. Nós podemos perceber então que isso é de suma importância, e todas nós, todos vocês que são mãe, já passaram por situações assim, onde a mãe teve que cuidar, onde a mãe teve que colocar no colo, onde a mãe teve que atender às suas necessidades físicas e emocionais. Cuidar também significa que tem que estar do lado, que tem que abraçar, que tem que olhar no olho, né, Mariana? Que tem que dizer que é importante, que tem que dizer que ama. Filho precisa disso, filho precisa de amor, filho precisa de atenção, filho precisa de cuidado. Nós sabemos que nenhuma criança é grande demais para que a mãe peça de abraçar, talvez nem grande demais para que ela coloque no colo, para que ela acaricie. A mãe então vê as crianças, mesmo depois de casadas, como ainda menina e menina, não é assim? Oh, meu bebê, né? Às vezes já cresceu, está grande, já tem filho, mas diz, meu bebê, né? Então cuidar, irmão, além de cuidar, além de termos esse zelo, nós precisamos aprender que os nossos filhos precisam ser corrigidos. Corrigir não é algo tão simples. Corrigir às vezes dói. Disciplina às vezes dói, não é assim? Em Provérbios 13, 24 diz: quem se nega a castigar seu filho, não o ama.
Quem o ama não hesita em disciplinar. Toda criança, então, para que além de um cuidado, faz parte disso. Corrigir faz parte do seu cuidado para com seu filho. Quando nós estamos cuidando, quando nós estamos zelando, quando você está dando banho, quando você está acariciando, você está protegendo o seu filho. Da mesma forma, quando você está corrigindo dos seus erros, quando você está corrigindo daquilo que ele tem falado, é preciso correção, é preciso disciplina. O escritor lá de Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que os homens corrigem por um pouco tempo, mas Deus disciplina os seus para a eternidade, simbolizando que o homem, o pai aqui terreno, ele cuida dos filhos por pouco tempo, alguns 70, 80 anos, mas nós podemos perceber que Deus cuida, Deus zela para toda a eternidade. A preocupação de Deus é com o que é eterno, assim como diz em João 6, 27, nós devemos nos preocupar então não é pelo pão que perece, mas pelo pão eterno, pelo pão que subsiste para todos sempre. Da mesma forma que Deus não está preocupado tão somente com o seu agora, é por isso que a Bíblia fala que Deus corrige a quem ama e açoita aqueles que têm por filhos, assim como diz o escritor de Hebreus do capítulo 12, Deus disciplina os seus. Um outro detalhe que nós podemos perceber, é que além de corrigir, toda mãe ela tem que ensinar. Nós podemos perceber na palavra do Senhor, em Deuteronômio no capítulo 4, no versículo 9, ele diz: apenas tenham cuidado, tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que aos seus olhos viram, conservem-nas por toda a vida na memória, contem-nas a seus filhos e seus netos. A palavra de Deus então diz que o estatuto, a palavra de Deus deveria ser ensinada, deveria ser passada de geração em geração. Hoje nós podemos perceber que nem sempre a família está disseminando a palavra. Aquele que deve evangelizar os seus filhos não é o pastor da igreja, não é o líder de jovens da igreja, não é então depois que as coisas desandam que você vai trazer para a igreja, mas a boa educação, a disciplina, ela começa no seu lar. A palavra ela tem que ser começada a ministrar no seu lar, de cedo, de novo. Eu posso perceber que a minha mãe, antes não era crente, e ela desde cedo já ensinava a orarmos sempre o Pai Nosso. Não tem nenhum filho lá em casa que não pudesse então ter a sua mãe ali todos os dias ensinando o Pai Nosso. Nós somos em 12 filhos, a primeira geração, e o cuidado dela é que todos os dias, antes de dormir, ela dizia: ei, já orou o Pai Nosso? Já rezou o Pai Nosso? Porque ela usava esse termo, rezar o Pai Nosso. Era de praxe, nós tínhamos que ler isso na sua palavra, na palavra do Senhor. E é importante hoje, porque nós podemos perceber todos os dias antes de dormir, o filho, a mãe passava e ele dizia: já deu bênção a sua mãe? Levantava pela manhã, dá bênção a pai e mãe? Nós podemos perceber que hoje tem pessoas que acham isso ultrapassado, que acham que não há necessidade disso, mas às vezes ali é o único momento que você tem um contato com seu filho, que você pode abraçar, que você pode abençoá-lo no nome de Jesus, mesmo sem entender esse conceito, mas você diz: eu te abençoo em nome de Jesus. Nós podemos perceber que homens na Bíblia, assim como Esaú e Jacó, brigavam por causa da bênção do seu pai, de Isaac. Eles discutiam entre si por causa dessa bênção. A Bíblia fala então que Esaú trocou a sua bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Nós podemos perceber então que as pessoas eram amantes. Quando Esaú chegou então do campo, que ele viu então que o seu pai já havia abençoado Jacó, a Bíblia fala que ele chora aos pés do seu pai, ele desespera aos pés dos seus pais, ele fala: o Senhor não reservou nada para mim, o Senhor não tem uma bênção para mim. E aí Isaac diz: não, mas eu já constituí Jacó como chefe de todas as coisas, como o senhor da sua casa, como tal. E aí ele vai e concede uma outra bênção ao seu filho. É importante que você abençoe seus filhos, é importante que você, quando colocar na cama, ore com eles, abençoe eles, diga para eles palavras de amor, palavras proféticas para eles, pois nós sabemos que onde não há profecia, nós podemos saber que o povo se corrompe. E profecia é a palavra, profetizar a palavra, pregar a palavra, em está tempo e fora de tempo, como diz Paulo em Timóteo. Em todo tempo, em todo instante, é preciso ensinar seus filhos. Às vezes as pessoas passam um tempo e começam a reclamar que os filhos estão agindo de forma errada. Quanto tempo você investiu nos seus filhos? Quanto tempo você investiu na educação deles? Será que foi o suficiente? Além de ensinar, você precisa disciplinar. Irmãos, talvez a coisa mais difícil que seja para um ser humano é ser disciplinado. Eu falo isso por mim,
Quantas vezes você que quer crescer, a primeira coisa que nós precisamos quando nós pensamos em crescer na área financeira, nós temos que ter um plano de desenvolvimento pessoal. Todo mundo que já foi em alguma palestra de alguém dessa natureza, ele diz: você tem que ter um plano de desenvolvimento pessoal. Eu ouvi de um grande homem que ele dizia que a sua cabeça acompanha o seu bolso, e o seu bolso acompanha a sua cabeça. Se a sua cabeça vale 1 milhão, mas o seu bolso tem um tostão, com certeza dentro de pouco tempo você vai ter um tostão no bolso. Mas se a sua cabeça vale 1 milhão, no seu bolso não tem nada, logo então o seu bolso vai ter também 1 milhão. Quando ele fala isso, ele fala de ensino, ele fala de disciplina. Nós precisamos saber então, ele costuma dizer que a disciplina é a chave mestra que abre portas para o desenvolvimento da criança, emocional e intelectualmente. Toda criança que é disciplinada, que você já acorda a sua criança e diz: ei, levantou, arruma a tua cama, levantou, toma seu café, levantou, organiza as suas coisas, ela cresce disciplinada e organizada. Todas as crianças que você diz para ela: ei, eu quero que você leia a Bíblia todos os dias, ela vai crescer com aquela disciplina. Eu admiro os meus filhos hoje. Posso falar sem estar aqui querendo me exaltar para a honra e glória de Jesus, porque todos os dias eu posso percebê-los, mesmo quando eu não os cobro, eles estão lá debruçados, debulhando na palavra de Deus, mesmo sem entender, como Miguel e Mariana leram aqui, ainda não entenderam a palavra ao certo, o que é ditosa em algumas versões, porque aqui nós estamos com uma versão mais antiga, mas eles fazem questão de ler. Eu acho muito interessante, isso vale a pena frisar. Ontem à noite ela chegou: pai, eu não entendo aqui, Balaão. A Bíblia fala então que Deus mandou Balaão ir lá profetizar aquele rei acerca do povo, mas a Bíblia diz que Deus ficou com raiva dele porque ele foi. Porque nós sabemos então que Abimeleque manda buscar a Balaão para que pudesse amaldiçoar o povo de Israel, para que eles pudessem então vencer aquela guerra. A Bíblia fala então que Balaão diz: não, eu vou consultar ao Senhor, se o Senhor mandar eu irei, se o Senhor falar vai, eu vou. E a Bíblia diz que o Senhor disse o que a Balaão? Não vá. A Bíblia fala então que ele não foi. Mas aí Abimeleque fez o que? Chegou mais dinheiro. Não, agora você tem que ir, porque agora as moedas de ouro vão aumentar, a quantidade vai ser maior. E Balaão diga: não, peraí, vou consultar ao Senhor novamente. Mas observem, irmãos, que muitas pessoas fazem isso com Deus. A primeira ordem do Senhor era não. A Bíblia diz que Deus não muda, e nem a sombra de variação. Espera aí, será que Deus mudou o seu conceito? Ele diz não, mas agora ele deseja que ele vá? Não. O coração do homem já estava predestinado ao mal. Ele queria então receber por aquilo que ele estava fazendo. Ele queria então profetizar por dinheiro. Ele queria então amaldiçoar a quem fosse, porque nós sabemos que ele iria receber dinheiro. Mas a Bíblia fala que o Senhor o advertiu: Balaão, você vai lá, mas você vai falar somente aquilo que eu lhe falar. Porque a Bíblia fala e nos afirma que Balaão não poderia amaldiçoar Israel, porque Israel já havia sido abençoado pelo Senhor, e ninguém pode amaldiçoar aquele que Deus abençoou. Ninguém pode. Se você já foi abençoado por Deus, se você já tem promessa de Deus, se você já tem vitórias decretadas pelo Senhor, ninguém pode mudar isso, ninguém pode tirar isso de você, ninguém pode amaldiçoar a tua vida. Você já é vencedor em Cristo Jesus. Você precisa crer nisso e tomar posse disso, porque às vezes as pessoas esquecem, acham que Deus tem memória fraca. A Bíblia diz que Deus não se esquece de ninguém, e ele chega a usar o termo que está lá em Isaías 49, no versículo 15, que ele diz: ainda que uma mãe, aquela que amamente, venha se esquecer do filho, do fruto do seu ventre, eu toda a minha vida não esquecerei de ti, diz o Senhor. Ou seja, Deus não se esquece de nós. A Bíblia diz em Gênesis também no capítulo 8, que Deus não se esqueceu de Noé, nem de ninguém que estava ali na arca. Deus se lembrou de todos. A Bíblia então fala, e eu explicando para ela, eu disse: Mari, o grande problema aqui era o desejo do coração do homem, não era o desejo de Deus. Por isso que Deus ficou chateado, porque Deus conhecia o coração do homem. Deus já sabia que talvez se ele não tivesse dito não vá, ele iria do mesmo jeito, porque ele já tinha determinado aquilo, ele já tinha maquinado o mal. Quantas pessoas que às vezes dizem assim: não, mas Deus não me disse para ir na festa. Irmão, Deus já falou, ali não é o teu lugar. Deus já falou para você não pecar, Deus já falou para você não adulterar, mas você diz: Senhor, eu vou consultar a Deus aqui para ver se eu vou ou não lá na boate, eu vou consultar a Deus para ver se eu vou ou não lá no Pedrão, eu vou consultar a Deus para ver se eu vou ou não lá no carnaval. Espera aí, irmãos,
A ordem de Deus é não, é clara. Mas se você insiste, Deus diz, vai lá. Vai lá que você vai ver o que vai acontecer depois. Basicamente assim. Você vai colher consequências dos seus erros, dos seus atos. Balaão então colheu consequências. A Bíblia fala que logo em sequência, aquele momento que ele ia, o que acontece? Um anjo já estava colocado entre ele e a jumenta para matar. E não matou, porque a jumenta parou. Ele bateu, ela começou a andar de novo. Daqui a pouco ela foi, pisou no pé dele, encostou ele. E aí, daqui a pouco ele está lá espancando ela, diz, alguma vez eu já fiz isso com você? Imagine então o susto do camarada, né? Alguma vez eu já fiz isso com você? Você é muito em mim aqui há tantos anos. Alguma vez eu já fiz isso com você? Irmãos, o negócio dá para rir, mas o trem era sério. Imagina o susto daquele homem. Mas nós podemos perceber porque o seu coração já estava voltado para aquilo ali. Como mãe, você é a profeta de Deus na sua casa. Você deve ser a ponte entre o seu filho e a presença do Senhor. E disciplina nos garante isso. O escritor de Hebreus, no capítulo 12, ele faz questão de frisar que a disciplina no momento não é proveitosa. A disciplina dói. Dói, irmãos, porque é difícil. É difícil você ser disciplinado. É difícil quando você fala assim, não, eu vou acordar todos os dias às 6 da manhã para orar. É fácil? Não. Se você disser, não, eu vou ler todos os dias meia hora de Bíblia por dia. É fácil? Não. Mas é preciso disciplina. Aquilo no primeiro momento gera dor. Mas nós podemos perceber que com o passar dos dias, aquilo se torna prazeroso, aquilo se torna alegria, aquilo se torna contentamento. Você pode então sentir a energia, o Espírito Santo fluindo através de você. A disciplina é a ponte entre a realização, entre o pensamento e a realização. A disciplina então é aquilo que faz com que você realize aquilo que você sonha. Sem disciplina ninguém consegue ter sucesso. Não tem como ter. É impossível ter sucesso sem disciplina. Para que você faça uma faculdade, você tem que fazer o quê? Todos os dias você tem que estar determinado naquele horário, a ir naquele lugar, a estudar aquele material. É impossível, é disciplina. Você já se disciplinou. Para que um advogado possa ser bem sucedido, ou qualquer profissão que você faz, você precisa estar sempre estudando. Alguém já dizia que se você para de estudar, você para de aprender, você para também de receber. Não tem como. Não tem como um pastor, quer seja quem for nos dias atuais, dizer, não, eu não vou estudar mais, eu já sei o suficiente. Na vida a gente entende o seguinte, ou você cresce, ou você regride. Ninguém estagna, ninguém fica estagnado, porque amanhã vem alguém de baixo e passa por você com tudo. Passa em qualquer área que você atua, seja uma simples secretária, na sua função ali. Daqui a pouco chega uma poliglota, chega uma com isso, com aquilo, daqui a pouco chega e aí vai, daqui a pouco você fala, não, vou fazer o quê? Antes ninguém falava para se aprender a costurar, para se aprender, para ser cabeleireira, precisava de estudo. Hoje tem muitos lugares que você só faz o curso se tiver 2º grau. Então nós podemos perceber que a disciplina então é a ponte entre o pensamento e a realização, entre aquilo que é abstrato e aquilo que é concreto. A disciplina só tem um detalhe, a disciplina muitas vezes dói, mas ela dói gramas, mas o arrependimento dói toneladas. Se arrepender é muito pior. Se arrepender pelos seus erros é muito pior. É preciso então abraçar a mudança. Você que é mãe, não veja a vida de uma forma simples, mas comece a entender tudo aquilo que você precisa. Outra coisa que toda mãe faz pelo seu filho é a proteção. A mãe tende então a proteger o seu filho, a mimar o seu filho, a cuidar dele, a achar que ele nunca vai embora, a achar que ele nunca vai criar asas, a achar que ele nunca deixará. Todos nós já vimos falar da síndrome do ninho vazio. Quando então a mãe vê os seus filhos crescerem, casarem e partirem com as suas esposas. A Bíblia diz isso. O homem deixa pai e mãe e faz o quê? Une-se com a sua esposa. Se casam, formam um só corpo, uma só carne. E ali então pai e mãe são deixados para trás. Não são esquecidos, entendam. Eles precisam seguir a sua vida, seguir o curso normal da vida. E é muito importante você entender que você não protege os seus filhos eternamente. A forma de você proteger os seus filhos é ensinando, é doutrinando, é mostrando para eles a verdade da palavra de Deus. Pois nós falamos aqui que toda a palavra de Deus, assim como diz o texto, é inspirada por Deus. É útil para o ensino, como nós falamos, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça.
Sem essa palavra de Deus, o homem não consegue então firmar os seus passos. Por mais que você ache, não, meu filho é intelectual, meu filho é pós-graduado, meu filho tem doutorado. Irmãos, não garante a salvação, não garante a eternidade. Ele precisa então entender que existe algo maior, que existe algo acima disso, que existe algo acima desse mundo que nós estamos vivendo aqui. Hoje nós podemos perceber isso como nunca. Até vir na igreja hoje ficou difícil. É difícil. As pessoas estão com medo. O vírus do medo tem matado mais do que o próprio coronavírus. Quantas pessoas nesse momento estão depressivas dentro das suas casas, não conseguem mais sair. Algumas estão engordando demais, né? Que é o meu caso, né? Está comendo bastante. Tem que tomar cuidado, irmãos. Nós precisamos ter cuidado. O caso é sério, né? Então, porque as pessoas estão em casa, só se preocupando ali em comer e passar o tempo. Não. A Bíblia fala então que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansarás. Direi do Senhor: é o meu Deus, é o meu refúgio, é o meu baluarte. Pois Ele o que? Te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escuro. Não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da mortandade, nem das trevas que assola a meia-noite, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Nós podemos perceber que Ele faz questão de frisar na sua palavra como Ele guarda os seus, como Ele cuida dos seus. O Senhor é o Deus que sempre nos protege. Aos seus anjos, a Bíblia diz que Ele dará ordem ao nosso respeito, para nos guardarem em todos os nossos caminhos, para que não venhamos tropeçar em alguma pedra sequer. Ele chega a dizer que pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés ao leãozinho e a serpente, e nada nos acontecerá. Nós podemos perceber em Deus então que cuida dos seus filhos, um Deus que nos ampara em todo o tempo. Mas às vezes nós achamos que proteger é deixar dentro de casa, proteger então é dar tudo que ele precisa, proteger é não contrariar. Não, proteger às vezes nós precisamos mostrar ao nosso filho que ele precisa pensar de forma diferente. Ele precisa estar preparado para os problemas que virão. Ele precisa estar preparado, porque nem sempre alguém vai ser tão delicado quanto a mãe. Alguém vai ser tão amoroso quanto a mãe. Muitas vezes ele vai receber críticas, e críticas duras e pesadas. Proteção então é confiar ao Senhor, é entregar ao Senhor, é ter a certeza que é o Senhor que cuida dos seus, é o Senhor que ampara os seus. Uma outra coisa que toda mãe sabe fazer com maestria é amar. Amar incondicional. Amar então com um amor que não tem explicação. Amor de mãe é diferente. Amor de mãe, nós podemos perceber que nenhum filho, por qualquer problema que ele tenha, a mãe deixa de amar. A mãe deixa de abraçar. A mãe deixa de estar do lado. A mãe deixa de estar todo o tempo cuidando, honrando, abençoando o seu filho. Nós podemos perceber, assim como eu falei aqui, nós podemos perceber que família é para todos sempre. A mãe é para todos sempre. Às vezes vai existir ex-mulher, ex-marido, ex-namorado ou ex-namorada, mas não existe ex-mãe. Não existe ex-mãe. A maternidade é um fato, é comprovado. Então nós podemos perceber então que a mãe, ela tem um amor incondicional. A mãe, por ela ter esse amor tão profundo, é que ela faz todas essas coisas. Ela então alimenta, ela cuida, e nesse cuidado dela, ela corrige, ela ensina, ela disciplina o seu filho, ela protege o seu filho, simplesmente por amar. E mãe, para fecharmos uma última coisa, a mãe, ela precisa estar disposta a mostrar ao seu filho qual é o futuro que Deus tem preparado para ele, o que Deus espera dele. E muitas vezes um filho, uma criança, um adolescente, ele não tem as experiências que você tem. Ele não viveu ainda tudo aquilo que você viveu. Ele não experimentou tudo que você experimentou. E é nesse momento que muitas vezes você precisa emprestar os seus olhos para ele poder enxergar o futuro. Quando eu falo isso, eu falo de sabedoria. Eu falo de mostrar a realidade.
Assim como a palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é a prudência. Assim como ele diz no versículo 7 de Provérbios capítulo 1, ele fala que os loucos, os tolos desprezam tanto a sabedoria quanto o conhecimento. Nós podemos perceber que em todo tempo aqui, você que é mãe precisa ensinar aos seus filhos, precisa dar sabedoria, precisa então colocar a sua visão para que eles possam enxergar verdadeiramente de fato aquilo que é importante para eles, aonde eles têm que colocar a sua esperança, aonde eles têm que colocar a sua fé, aonde eles têm que verdadeiramente confiar e verdadeiramente descansar, para que eles possam ter paz, para que eles possam ser longânimos, para que eles possam ser prósperos. Nesse momento você precisa emprestar os seus olhos, nesse momento você precisa mostrar aquilo que você viveu, é nesse momento que você precisa mostrar para eles o porquê que você está dizendo isso ou aquilo. Porque muitas vezes há momentos, principalmente quando seu filho ou filha começa a namorar, e ele chega para você e diz: mãe, eu quero me casar, eu quero te apresentar o meu gato ou a minha gata, né? E aí nesse momento o que você costuma dizer? Como diz o pastor José Gonçalves, ele diz: gato serve para quê, meu? Para que serve o gato? O cachorro ainda serve para um bocado de coisa, mas você nunca viu um gato guia? Viu o gato guia? Viu o gato nos aeroportos para investigar se tem cocaína, se tem alguma coisa ali, para farejar alguma coisa? Além de gato, precisa ter caráter. Além de gato, precisa ser honesto. Além de gato, precisa ser íntegro. E às vezes você precisa dizer: minha filha, não é bem por aí não. Meu filho, observe. Observe então se ele trabalha, observe se ela trabalha, observe quem é essa pessoa. Você, e aí a pergunta que ele faz é: você se casaria com o Deus dele? Porque o apóstolo Paulo em 1 Coríntios ele vai dizer que não há comunhão entre luz e trevas, não há comunhão entre Cristo e Belial, não há comunhão entre os crentes e os não crentes, não há comunhão, não tem como andarem junto, não tem como andarem de comum acordo. A Bíblia é clara e enfática a dizer isso. Não há como. É muito importante, por isso que você tem que ensinar e você tem que mostrar aos seus filhos a direção que eles devem tomar. Então a primeira coisa é: você se casaria com o Deus deles? Você se casaria com a família dele? Você conhece a família dele? Você conhece o pai, conhece a mãe, sabe o que faz? Sabe se são pessoas íntegras de caráter? Você se casa então com o sonho dele, com o objetivo dele de vida? Essas coisas nós precisamos perguntar e capacitar os nossos filhos, para que eles possam então ter as suas vidas pautadas na palavra de Deus. Porque assim como diz aqui no versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Deus requer de nós perfeição, Deus requer de nós santidade, Deus requer de nós compromisso. E se você não tiver um compromisso com o seu filho, de ensiná-lo, de instruir, de cuidá-lo, de alimentar, de educar a ele na palavra de Deus, quem vai fazer isso por você? O mundo não vai educar, a polícia não vai educar, os bandidos não irão educar. Então você, mãe, você precisa observar o que você tem feito da sua vida, o que você tem feito dos seus filhos, do presente que Deus te deu. Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus conhece o nosso coração e Deus nos sonda a todo tempo e em todo instante. Eu louvo a Deus pela vida das mães. A mãe, ela é capaz de sacrificar tudo por um filho, tudo. A mãe costuma ficar sem comer para ver o filho comer. A mãe consegue andar descalço para ver o filho calçado. A mãe vai para a cozinha, a mãe vai lavar roupa para os outros para fora. A mãe vai trabalhar de faxineira e às vezes não quer que a filha faça isso, ou o filho faça isso. Isso mostra o quanto a mãe ama, o quanto a mãe se preocupa. Mas eu digo para você, mãe, além de tudo isso, além desse amor incondicional, aprenda a ensinar os seus filhos a valorizar a você, a valorizar a família, a valorizar a vida. Disciplina-os, ensina, instrui, repreende na palavra de Deus, como diz o apóstolo Paulo aqui em Timóteo, porque ele diz: toda essa escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra.
Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida. Quero agradecer ao Senhor por você estar aqui nessa noite. Estou muito feliz hoje de ver a igreja tão cheia. Tanta gente aqui. Eu contei aqui, foram quase 550 pessoas, né? Eita glória, né? Já tinha dias que não aparecia tanta gente aqui na igreja. A Deus toda honra, toda glória e louvor. Sou muito feliz com a sua presença aqui. E eu quero que os irmãos entendam, os amados entendam. Não está proibido ter culto. Segundo o decreto do nosso prefeito, nós podemos ter a igreja até 50% da capacidade de pessoas sentadas, irmãos. Aqui pode ter 100 pessoas que ainda assim nós estamos dentro da lei. Nós estamos dentro das normas. Então é muito importante, o que a gente pede aqui é que aqueles que são da classe de risco, do grupo de risco, aqueles que têm alguma doença respiratória, crônica, cardíaca, diabetes, ou está em uma idade muito avançada, você pode ficar em casa sem problema nenhum. Mas se você quiser, venha cultuar. Se você está bem, se você se sente à vontade, se Deus tem falado ao seu coração para você vir cultuar, venha cultuar ao Senhor conosco. Irmãos, só mais um detalhe: no próximo domingo nós teremos aqui pela noite o nosso irmão João Filho e a irmã Sara. Vai estar ministrando para casais, exclusivamente para casais. Alguém pergunta assim: não, pastor, eu sou solteiro, viu? Pode vir? Pode, sem problema nenhum, viu, Jerônimo? Está liberado. Nós trataremos assuntos específicos aos casais. Então nós trataremos de assuntos específicos aos casais. Vai tocar em todos os assuntos, não tem problema. E se você tiver perguntas, você pode trazer para responder, não tem problema não. Nós vamos pesquisar, se a gente não souber, a gente vai dizer assim: não, próximo domingo a gente responde, não tem problema não. Mas venha participar conosco. Na próxima quinta-feira nós estaremos aqui também, né? O pai de Jaine vai estar aqui, da Carol, da Letícia, né? O esposo da nossa irmã Josiane vai estar aqui também ministrando uma palavra para o seu coração sobre família. Sem ser essa próxima quinta, na próxima quinta eu estarei ministrando aos irmãos sobre finanças. Trarei aqui um modelo então de uma planilha de finanças para que você possa adequar na sua casa, dentro da sua necessidade, numa visão bíblica, numa visão totalmente ligada à palavra de Deus, para que você possa ter certeza que eu não estou falando do meu conhecimento, mas estou falando daquilo que a Escritura diz. E na outra quinta nós teremos então o pastor Jaime vai estar aqui ministrando a palavra do Senhor. Então venha, quero que você convide gente. Esse mês nós comemoramos o mês da família, então traga a sua família, ore pela sua família. E antes de encerrar o mês nós teremos aqui o dia todo, portas abertas, para que possamos orar ao Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, Pai eterno, Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio, ó Pai, de estarmos na tua casa. Quero te agradecer, ó Pai, por cada louvor, por cada adorador que esteve aqui nessa noite, louvando e adorando o teu nome, engrandecendo ao teu nome, pois só o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, nós queremos te pedir, ó Deus, que o Senhor continue conosco, que o Senhor opere milagres em nossas vidas, que o Senhor venha mudar a nossa história, que o Senhor venha mudar a nossa família, se preciso for. Pai, que o Senhor possa estar abençoando todas as mães aqui, Pai, para que o Senhor possa instruí-las, para que possam educar os seus filhos, para que possam alimentá-los não só com um alimento material, mas com alimento espiritual, alimentando-os na tua palavra, cuidando deles, ensinando, corrigindo, disciplinando, protegendo-os, ó Pai querido, instruindo-os acerca de Deus e mostrando para eles, ó Pai, qual é o futuro daqueles que temem ao Senhor, qual é o futuro daqueles que andam com o Senhor. Por isso, ó Pai, abençoa cada família, abençoa cada mãe, abençoa, Senhor Deus, a cada filho, a cada esposo que está aqui nessa noite. Derrama, ó Deus, os teus cuidados sobre nós, as tuas bênçãos sobre nós. Abra, ó Deus, as comportas dos céus, para que possamos viver o extraordinário, para que possamos viver momentos únicos na tua presença, para que possamos ser cheios cada vez mais do Espírito Santo do Senhor. Por isso, ó Pai, no nome que é sobre todo nome, no nome de Jesus, nós oramos agradecidos, hoje e para todos sempre, amém e amém. Quero aproveitar aqui e convidar todas as mamães para vir aqui à frente. Nós iremos orar por vocês. E aquelas que ainda não receberam a lembrança da Igreja Batista Canaã, você vai procurar a nossa irmã Nogênia ali, para que você possa receber a sua lembrança. Pode vir aqui na frente. Você coloca um braço de distância aqui, não tem problema não. Então nós iremos orar agradecendo ao Senhor pela sua vida,
agradecendo ao Senhor pela dádiva, pelo presente que Ele te deu. Por isso, ó Pai, nós queremos te pedir que o Teu Santo Espírito possa estar, Senhor Deus, abençoando a cada uma delas. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, possa estar agora enchendo-as de graça, de amor, de sabedoria, do temor do Senhor sobre as suas vidas. Que o Teu Santo Espírito possa estar capacitando, ó Deus, para que elas possam, ó Pai querido, estar instruindo os seus filhos nos caminhos em que devem andar, para que quando venham crescer, para que quando venham envelhecer, não venham se desviar dele. E a Tua palavra, assim como diz Salomão no capítulo de Eclesiastes, capítulo 12, ele diz: ei, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus tempos, antes que venham os maus dias, onde você dirá: não tenho neles contentamento. Que essas mães possam ver os seus filhos ainda em vida, todos nos pés do Senhor, todos guardados e lapidados pelo Senhor, todos selados pelo Espírito Santo da promessa. Que todas elas possam contemplar isso, que elas possam então segurar os filhos dos seus filhos em seus braços, e que elas possam contemplar a paz sobre o seu lar, a paz sobre a sua casa, a paz sobre a sua família e a paz sobre Israel, no nome que é sobre todo nome, no nome infinito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça salvadora do nosso Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada uma das suas filhas e filhas presentes aqui hoje, e aquelas que estão também nos acompanhando em casa pela live. Que o Senhor os abençoe hoje e para todos sempre, no nome que é sobre todo nome, no nome invencível de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida das nossas amadas irmãs, no nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Ide em paz, que o Senhor os abençoe.